A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Boa tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Eu sou o jornalista Carlos Conce, a sua audiência, nobre ouvinte, é uma honra para nós. O tema de hoje trata de um assunto muito em pauta em nossos dias: fraudes e irregularidades. Como a auditoria pode identificar e corrigir falhas na gestão. Sobre o tema, sabemos que fraudes e os recursos, má gestão e irregularidades administrativas são problemas que comprometem a confiança dos moradores e colocam em risco a saúde financeira dos condomínios. Quando não detectamos o que é que acontece, quando é detectado a tempo, esses atos podem gerar prejuízos irreparáveis, desvalorização patrimonial e até responsabilização judicial dos envolvidos. A auditoria, quando realizada com regularidade e transparência, é uma das ferramentas mais eficazes para identificar essas falhas, propor correções e prevenir novos erros. Ela permite ao síndico, conselheiros e condôminos conhecerem a real situação das contas, além de garantir que os princípios da boa gestão sejam respeitados. Realmente fundamental. Hoje, nós vamos entender como funciona a auditoria em condomínios, quais os limites legais das ações do síndico, como diferenciam má gestão e gestão fraudulenta, e que tipo de punições podem ser aplicadas quando há abuso ou desvio de conduta. Para esclarecermos essas e outras questões, recebemos dois especialistas no tema. Já estão aqui no estúdio e daqui a pouquinho vão conversar conosco. Ela, Simone Rocha Barros, que é CEO do Grupo Prática. Prática, Administração de Condomínios e Prática de Contabilidade. São referências na área condominial no estado de Alagoas. E Arthur Carneiro Monteiro, advogado, especialista em direito condominial e imobiliário. Ele que atua na área desde 2016 e é também membro da Comissão de Direito Condominial do OAB Alagoas. Mas antes, vamos às notícias da semana com Pedro Erlon, que é síndico profissional, corretor de seguros prediais e nosso co-apresentador no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Boa tarde, Pedro Erlon. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes do Condomínio em Foco na CBN. Estamos aqui, Carlos, com notícias do segmento e notícias realmente que surpreendentes. A primeira, tudo a ver com o nosso tema, né? Muito relacionado ao tema de hoje, que a gente vai tratar sobre fraudes, auditorias preventivas e uma notícia local, Carlos. Ex-funcionária é presa por desviar 9 milhões de hotel na Jatiuca, em Maceió. Em Maceió, não é em outro estado, aqui em Alagoas. 9 milhões. Um valor muito, de grande volume. A operação Draco identificou esquema fraudulento no setor financeiro do estabelecimento. A Polícia Civil cumpriu mandatos na casa da investigada em condomínio de luxo na capital. Por que trazemos essa notícia? Porque os hotéis, condomínios residenciais ou de locação por curta temporada, tudo é condomínio, né, Carlos? Perfeito. Então, tem a ver aqui com o nosso programa. A gente precisa dar luz a essa notícia. Perfeito. A Polícia Civil cumpre mandatos contra a ex-funcionária de hotel em Maceió. Mulher de 43 anos foi presa. E até agora, Carlos, é uma suspeita, né? Existem as evidências, está tudo sendo apurado, mas as investigações estão sendo conduzidas pelo delegado José Carlos e Maria Eduarda. Eles revelaram que a mulher trabalhou no setor financeiro do hotel. Opa! Então, vamos voltar nessa notícia quando começarmos aqui com nossos especialistas, né? Com certeza. Para a gente entender como uma colaboradora do setor financeiro pode, caso seja apurado e realmente verdadeiro, causar um desvio dessa monta, né? A mulher trabalhou no setor financeiro em cargo de confiança. Em off, eu sou até a favor, Carlos, que a gente pegue o programa em off e lance um dia, porque em off sai muita coisa. Que trabalhou de 2018 a 2024. Ela teria realizado pagamentos duplicados a fornecedores, o que permitiu o desvio milionário sem levantar suspeitas. Perfeito. É uma notícia realmente que impacta e aqui no nosso estado, Perfeito. né?
Uhum. E o valor, como você falou, né, considerava 9 milhões, 9 milhões de reais. Uma outra notícia, essa daqui, bem curiosa, Carlos, até pela pessoa que é bem conhecida, né? Apartamento de Nelson Rubens é leiloado após dívida milionária. Como são as coisas, hein? O fofoqueiro virou agora assunto de fofoca. Virou assunto, né? Mas aqui não é fofoca não, Carlos, aqui é notícia, né? Sim, boa. E notícia por quê? Apartamento, não é porque a gente compra um imóvel, que esse imóvel ele está livre das legislações vigentes. Sim. A dívida do imóvel é do imóvel. Então, ele aqui, segundo a matéria, diz que deixou de pagar alguns impostos, né? Deixou de pagar IPTU, taxa de condomínio, e isso gerou um débito, né? E um débito inferior ao valor da propriedade, Carlos. Uhum. Aqui, segundo a matéria, diz que a dívida gira em torno de R$240 mil. Perfeito. A propriedade avaliada em R$800 mil, valor bem maior do que o valor devido, mas foi para leilão. E que fique claro, né, que deveu ali taxa de condomínio, IPTU e outros tipos de dívida, vai para leilão. A propriedade foi arrematada por R$462 mil. Então veja que por uma dívida, né, de um valor muito menor, você perde uma propriedade com um valor muito maior. Se tivesse pego uma consultoria com o doutor Arthur Carneiro Monteiro, isso não teria acontecido. Teria chegado num acordo, um parcelamento, isso, né, doutor? Com certeza. É possível, né? Tem como dar jeito nisso. Pra tudo tem jeito. Temos aqui também, Carlos, Defesa Civil interdita piscina de condomínio em Balneário Camboriú por risco de desabamento. Perfeito. A gente teve aqui um caso recentemente de uma obra, de um parquinho, né, que infelizmente a criança veio a óbito, né? Isso. Então aqui a Defesa Civil agiu antes. Estrutura da piscina apresentava rachaduras e sinais de comprometimento, levando à interdição preventiva para garantir a segurança dos moradores. A Defesa Civil, Carlos, quando ela interditou por risco de desabamento, foi através de uma denúncia, né? Geralmente essas denúncias são feitas por condôminos, por moradores, né? Segundo os condôminos, o síndico ele se negava, Carlos, a fazer a devida manutenção. O problema seria resultado de obras mal executadas por um engenheiro contratado diretamente pelo síndico. Perfeito. Fica aí a dica. O síndico ele tem certa liberalidade, ele pode fazer certas contratações. Mas o ideal é que seja tudo passado em assembleia, principalmente contratos de grande monta, né? Perfeito. O profissional em questão já teria realizado outras intervenções controversas no prédio, ou seja, os condôminos não estavam satisfeitos, né? Perfeito. Incluindo a instalação de uma placa publicitária que causou transtornos e precisou ser removida. Moradores relatam a preocupação com a falta de transparência na gestão. A gente vem falando semana após semana da comunicação, da transparência, o doutor Arthur já teve aqui outras oportunidades, e tudo poderia ser diferente caso fosse mais transparente a gestão, né? Perfeito. Também, Carlos, uma notícia boa, vamos falar de coisa boa. Sim. Maceió, uma notícia aqui para nossa cidade, tem o valor médio do metro quadrado, né? Um dos mais valorizados do Nordeste do Brasil. Olha só. Só em 2025 já tivemos uma alta do preço do metro quadrado aqui em 30%. Então vejam o quanto o setor condominial também se vale dessa valorização. Sim. Né? Sim. Segundo o presidente do Cresce de Alagoas, com a pandemia muita gente resolveu mudar de endereço. Né? Às vezes você estava num apartamento pequeno, decidiu um apartamento com uma varanda maior, uma área comum melhor, com piscina, ou então mudar para uma casa em condomínio fechado também. Uhum. Os bairros mais valorizados aqui de nossa cidade: Pajuçara, Jacareacica, Ponta Verde, Jatiuca e Cruz das Almas. Perfeito. O preço médio do metro quadrado aqui em Maceió teve um forte aumento, expressivo aumento entre os anos 2023 e continua aumentando agora em 2025. Perfeito. Para finalizar, Carlos, ex-juiz da Paraíba Perfeito. é expulso de condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Então, até as autoridades, caso não se comportem, pode se quadrar naquela questão, né, doutor, do condômino antissocial, né? Esse juiz, ele intimidava os condôminos, o Carlos, dizendo que tinha
se dizia protegido por uma medida protetiva do CNJ. E exibia esse documento, né, a todo mundo no condomínio, dizendo que nada poderia ser feito contra ele. Só que não é assim. Hoje o segmento condominial, cada vez mais unido, ou cada vez mais entendedor dos seus direitos, né, consegue tomar essas medidas. E até um condômino desse, com todo esse status de autoridade, responde pelos seus atos. E eu vi também no detalhe, Pedro Erlon, que na realidade ele sempre apresentava quando cometia ilícito. Então, era recorrente. Eu sou um homem da lei que desobedeço a lei e está aqui a minha carteirada. Não tem sentido, né? Está diferente hoje. Hoje é diferente. Então, essas foram as notícias da semana. E realmente foi uma semana bem agitada. Com certeza. Pois bem, então para discutirmos agora o tema de hoje, fraudes e irregularidades, como a auditoria pode identificar e corrigir falhas na gestão. Para trabalhar esse tema em detalhes, recebemos, como anunciado, 2 especialistas em direito condominial. Simoni Rocha Barros, ela é CEO, ela é a diretora do grupo Prática Administração de Condomínios e Prática Contabilidade. É coordenadora e professora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Damiro Gouveia, bacharela em Ciências Contábeis pelo SESMAC em 2009, especialista em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. Atualmente é mestranda pela Universidade Autônoma de Assunção e atua no mercado há 18 anos. Simoni Rocha Barros, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Condomínio em Foco. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde e contribuir um pouquinho aqui com esse conhecimento, né? Já são 18 anos, como eu relatei aí, mas na área condominial são 8 anos. Iniciei esse processo com a necessidade. Fiz a aquisição de um imóvel, e aí na época, meu primeiro imóvel, a gente sonha em valorizar, né? Então, como boa contadora, fiz conta, consegui comprar à vista. E quando eu chego na primeira assembleia, fui surpreendida que eu tinha comprado também, adquirido junto com a minha compra de um sonho, uma dívida, porque o condomínio, ele tinha um passivo. E eu falei assim, nossa, e as pessoas estavam preocupadas com outras coisas dentro da reunião e o passivo ficando para o fim. Eu falei, gente, mas isso aqui é de quê? Um prédio que tinha 6 meses só de entrega e já tinha um valor considerável de mais de R$200 mil. Daqui a pouco, Simoni Rocha Barros fala muito mais sobre isso. Já começou com algo interessante para a gente, né? Vamos voltar. Muito boa tarde, doutor Arthur Carneiro Monteiro, advogado especialista em direito condominial e imobiliário, atua na área desde 2016, é membro da Comissão de Direito Condominial do AB Alagoas e possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Tem experiência com mediação de conflitos e forte atuação na assessoria jurídica de condomínios. Doutor Arthur Carneiro Monteiro, mais uma vez aqui conosco. Muito boa tarde e bem-vindo. Muito boa tarde, mais uma vez aqui na presença do grande Carlos Conce, Pedro Erlon, Simoni. É uma honra estar aqui mais uma vez. Terceira vez, pedir música. Vez. Já pode pedir música. Já posso pedir música. Então, mais uma vez, importante é o tema de hoje, né? Falar sobre essas questões envolvendo a auditoria, essas fraudes que a gente se depara em condomínios. Perfeito. Bem-vindo mais uma vez. Pedro Erlon, Simoni Rocha Barros começou realmente trazendo uma experiência espetacular, né? Ela já adquiriu um imóvel e já ganhou a herança, né? Já veio um brinde. Pois é. Mas pagaram a taxa extra, fizeram? Você concordou com isso? Não concordei, e aí foi justamente onde eu fui analisar essas contas. Foi onde despertou a chama. Foi exatamente. Eu não tinha noção do que era o segmento condominial. Sim. Mas eu fui entender, eu sabia que de contabilidade eu já entendia, só não entendia ainda do segmento condominial. A conta não fechava, né? Como é que um imóvel novo já tem um passivo desse? Pois é. E aí eu fui sentar com a administradora e, para minha surpresa, a administradora muitas vezes não tinha o conhecimento, né? O síndico, ele tinha uma gestão muito autônoma, mas, ao mesmo tempo, nas reuniões ele colocava a administradora de escudo. E aí eu percebi isso rapidinho, eu consegui desvincular qual é o papel da administradora, qual é o papel do síndico, e consegui, de fato, ali mostrar das responsabilidades dele. E aí sim, fechei lá aquela conta e falei, eu gostei desse negócio, eu quero trabalhar com isso.
E hoje a minha proposta é que a gente consiga trabalhar de forma preventiva. Sim. Eu sou muito da mediação. Eu acho que informação é tudo. Então, eu vejo que hoje, para ser síndico, é qualquer pessoa. Basta ser morador, eu posso me candidatar ali na Assembleia. E muitas vezes a gente não tem noção da responsabilidade que é estar ali, né, gerindo o recurso daquela unidade. Vocês colocaram aqui no início a valorização. Então, hoje não tem um imóvel, assim, muito difícil hoje, 500 mil, 600 mil, R$ 1 milhão. Você vai ter ali uma taxa condominial equivalente nessa proporção também. E o condomínio ele tem uma receita considerável, além de todas as suas responsabilidades enquanto pessoa jurídica. Tá? Porque ele é uma pessoa jurídica, ele só não tem lá a finalidade de gerar lucro. Pode oferir o lucro. Exatamente. Você falou, só para a gente não perder o fio da ideia aí, que a auditoria você é mais pela mediação. Sim. Mediação. Existe muito o conceito de auditoria, que é aquela auditoria de caça às bruxas, né? Pelo menos já vi muito isso em assembleia, né? Vamos fazer uma auditoria, que a gente precisa que esse síndico responda, pague pelos erros. Você, então, poderia dizer que a auditoria condominial existe a linha da prevenção, Sim. que seria uma auditoria continuada, seria mais ou menos isso, e existe também o outro tipo de auditoria, que é aquela de caça às bruxas. Discorra aí sobre esses dois tipos de visão sobre a auditoria. Vou explicar. O que é que acontece? Esse síndico que não tem essa noção ali da administração condominial, ele precisa de um suporte, ele precisa entender. Então, o condomínio tem um regimento, esse regimento tem lá suas obrigações, ele precisa deixar um fundo de reserva, ele precisa primeiro entender as responsabilidades do negócio onde ele está entrando. E outro ponto muito importante, e aí entra a administração, de fato, é ter uma rotina com ele dessas contas ali e das obrigações do condomínio. Então, durante o ano inteiro, essa pessoa jurídica ela tem responsabilidade. Ela tem lá suas manutenções, vocês falaram da piscina, tem manutenções, enfim, de elevador, e tudo isso o síndico responde. Mesmo que ele diga assim, eu não tinha esse conhecimento. Enfim, ele aceitou ser síndico, ele passa a ter esse conhecimento, ele vai responder, né? Doutor ali, Arthur pode me ajudar depois com isso, sobre as penalidades. Então, ele precisa, de fato, se inteirar das responsabilidades. Quando eu falo de uma auditoria preventiva, eu falo nesse sentido, de uma orientação, certo? Da gente poder mostrar isso para ele enquanto equipe mediadora, quais são as suas responsabilidades, o que é que aquela unidade tem ali de obrigações. O que é que eu recebo muito no meu escritório? Simoninha, a gente quer, de fato, penalizar o síndico e tal. E aí, quando eu recebo essa documentação, o que é que eu preciso observar? Se aquilo ali foi uma decisão administrativa do síndico ou, de fato, uma irregularidade. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, me ajudar para poder compreender melhor esse fato. Eu tenho um imóvel que custou 250 mil, ele é próximo à praia, e eu resolvo colocar um sofá de linho que eu comprei em uma loja X. O sofá custou 45 mil reais. A gente consegue... Sofá caro, viu? Pois é, a gente consegue identificar que o sofá, de fato, chegou no condomínio, que tem nota fiscal, que é o preço de mercado, só que aí eu venho para a coerência. Né? Então, para um condomínio nesse porte, para aquela receita, essa é uma decisão aceitável? Para aquele padrão. Para aquele padrão. Então, a gente precisa começar a separar as informações. E aí eu consigo explicar isso na Assembleia. Ali, de fato, não foi uma fraude, ali, de fato, foi uma decisão. Foi má gestão. Exatamente. Então, a gente precisa começar a separar as informações. É diferente de uma situação, eu comprei o sofá, eu tenho uma nota fiscal, mas o sofá nunca chegou. Aí é um outro ponto. Aí é fraude. Aí é fraude. Aí, né? Ou fraude por parte do gestor ou do fornecedor. Exatamente. Né? De qualquer maneira, o condomínio foi lesado. Exatamente. Doutor Arthur. falou em fraude, temos que falar aqui com o especialista. Que penalidade esse gestor pode sofrer no caso de uma fraude? E se for o fornecedor, não foi o gestor, né? Também podemos penalizá-lo? Sim, com toda razão. Principalmente isso que a Simone estava mencionando, uma auditoria preventiva é sempre importante, né? Até para estar tendo aquele acompanhamento. O síndico, ele, às vezes, não tem conhecimento na parte contábil, ou os membros do conselho não têm esse conhecimento. Então, é sempre bom estar amparado por um bom contador, uma boa contadora, uma administração de condomínio, que dê esse suporte. E com relação a essas fraudes que a gente está se deparando, como a gente observou nessas notícias, né, de hoje, e vem observando rotineiramente, eu mesmo, na minha vida como advogado,
a gente observa várias situações. Acredito que alguns ouvintes meus também, de alguns condomínios também, vão estar achando bastante produtiva essa entrevista de hoje. E com relação a essas fraudes, a gente se depara rotineiramente. O síndico, ele pode responder sim, e tem lá o próprio artigo 168 do Código Penal, por responder por apropriação indébita. Se por acaso esse bem, que era para ser do condomínio, foi desviado para si ou para outrem, aí ele pode ser responsabilizar com a pena de 1 a 4 anos, com um aumento de 1/3, por conta do cargo de síndico. Ah, o cargo de confiança. É. Elencado os cargos que são passíveis para ter esse aumento de 1/3. Não sabia, para mim é novidade. Então, por ser síndico, ainda pode ter esse aumento de 1/3 da pena. Ou seja, Perfeito. ainda pode ser penalizado. Pior ainda. Mas esse sofá de 45 mil, eu fiquei... Para um apartamento que tem 250 mil, né? Para cada apartamento 250 mil. Pois é. Então, eu sei que o valor, né, a depender do padrão do condomínio, é compatível realmente. Sim. Eu já vi área comum de condomínios, foram entregues, foram gastos 2 milhões de reais no enxoval ali, né? Mas se o sofá de 45 mil, você encontra numa outra loja o mesmo sofá por 5 mil reais. E aí? Aí sim, se caracteriza como fraude, não é isso? Ele pode ser penalizado, o síndico, ele pode dizer, rapaz, eu comprei errado, eu não entendi, eu não sabia, eu pedi para o supervisor, para a administradora fazer a cotação e eu fiz o pagamento. E aí, como é que a gente mede essa diferença entre má gestão e gestão fraudulenta? Pronto, é ótima pergunta. A questão, quando a gente faz uma cotação, seja com determinado bem móvel, a gente precisa sempre levar em consideração, claro, o que a Simone mencionou, o porte do condomínio, aquilo que vai ser comprado, passar numa assembleia sempre, se aquele valor ultrapassa aquele limite que é previsto em regimento, em convenção, para aí verificar assim, se é viável essa compra desse material, se atende aos requisitos daquele condomínio, que existem vários tipos de porte de condomínio de luxo, e que é viável para aquele tipo de condomínio. Um sofá desse tipo, ou um outro determinado bem, como já deparei com alguns outros condomínios, uma TV grande, alguma outra situação desse tipo. Então, assim, se por acaso o síndico ele adquiriu determinado bem, esse bem foge daquilo que era pré-determinado. Se houve uma tomada de preços, né? Ou se não houve, né? E se houve, vai se ter um de 5 mil, um de 45 mil aí. Se ele tiver respaldado, né? Ele está com aí. 3 orçamentos. Isso, ó. Geralmente a gente está falando de itens de marca, né? Então tem uma assinatura. Um sofá nesse porte, ele tem uma assinatura, então ele não vai estar disponível em qualquer ambiente. É muito fácil da gente detectar isso. Estou falando de um vaso assinado, hoje eu já tenho prédios em Maceió com galeria de arte, onde a gente tem uma peça ali que, de fato, quem não conhece, né, não pagaria aquele valor, mas a gente sabe que aquela assinatura, ela agrega valor ali naquele negócio. Na auditoria você vai justificar isso. Sim, né? sim. O morador, ele não aceita, né? Sim, um quadro sim. de 20 mil, mas você vai dizer, olha, mas faz jus sim, né? Para Então. esse tipo de artista, essa obra vale 20 mil. Isso, por isso que eu falei muito da auditoria preventiva. O que é o ideal? Isso está muito alinhado em assembleia. A forma, um condomínio novo está sendo entregue agora. Então, vamos alinhar toda essa comunicação, deixar isso muito claro na construção do regimento interno, de acordo para que, de fato, a pessoa ela consiga trabalhar ali. O limite de gasto, né, conforme o doutor aqui mencionou, porque depois que você fez essa aquisição, é mais difícil. Onde é que a gente consegue identificar que é uma fraude, né, se essa mercadoria não chegou? Aqui pode fechar, doutora. Se de fato essa mercadoria ela não chegou ali no condomínio ou essa nota fiscal ela o fornecedor tirou e ao mesmo tempo cancelou essa nota. Às vezes o síndico ele é até prejudicado também conforme a nomenclatura, a descrição dos fatos. Eu preciso em uma prestação de contas deixar isso muito claro, porque quando eu não tenho esse hábito de prestar conta corriqueiramente, acumulo isso para o final do ano e aí não vem uma nomenclatura tão explicadinha ali, né, tão minuciosa, é mais difícil para o condômino que também não tem esse conhecimento. Muito bem. Estamos no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Hoje, Simone Rocha Barros e temos também o advogado Arthur Monteiro. Estamos conversando sobre fraudes em condomínio, sobre auditoria em condomínio. Tema realmente muito interessante sobre gestão e fala da gestão em condomínio. E nós vamos voltar
falando mais sobre isso logo após o intervalo aqui do programa Condomínio em Foco, um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Vamos agora ao nosso intervalo.